noite os irmãos ficam atentos à palavra de Deus, o que Deus quer falar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, mais uma noite, pela graça e a vontade do Senhor, Pai. E nesta noite, meu Deus, ó meu Pai querido, essa pessoa que entrou aqui nessa noite, esse irmão, essa irmã, meu Deus, que veio ouvir a palavra do Senhor, Pai. Pai querido, Pai amado, aqueles, meu Pai, que ouviu o Evangelho da verdade, meu Pai. A palavra do Senhor diz que foi selado pelo Espírito Santo e cumprirão, meu Pai, aquilo que Paulo escreveu, meu Deus. Que toda sorte de bênçãos estão sobre a vida daqueles, meu Pai, que ouviu o Evangelho da verdade, meu Pai, e creu no Senhor e foi selado com o Espírito Santo. E a palavra diz que toda sorte de bênçãos estão sobre a vida deste irmão, dessa irmã, meu Pai. E assim, meu Deus, nós cremos que toda sorte de bênção, Pai, espiritual, ó meu Pai, está sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sempre é um privilégio muito grande e uma responsabilidade maior ainda, né? A gente está anunciando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é coisa séria, né? A gente precisa de levar com muita responsabilidade a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A gente precisa, é você mesmo, abaixar aqui. A gente precisa levar com muita responsabilidade e nós vamos tratar de um assunto hoje que glória a Deus, muitos já abandonaram, muitos já não querem saber da sã doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus, né? Nós precisamos de voltar para a sã doutrina da palavra de Deus. Não falar de costumes de homens, mas de falar daquilo que está na palavra de Deus. glória a Deus. Porque então, irmãos, a sã doutrina faz parte da palavra de Deus. E aquilo que está escrito nos evangelhos, nas cartas de orientação para o povo de Deus, nós precisamos trazer para nossas vidas. Nós não podemos tratar as palavras de Deus, que essas doutrinas que estão escritas, nós não podemos tratar ela como se elas não tivessem importância. E muitos ministérios já têm abrido mão da sã doutrina da palavra de Deus. Mas isso não é nada de se espantar, isso não é nada de nós ficar assustados, porque o nosso irmão Paulo, ele já tinha orientado Timóteo, que no fim dos tempos muito não ia suportar essa doutrina, ia caçar mestres que ia falar aquilo que eles querem ouvir, e essas pessoas iam ter comichão nos ouvidos, procurando satisfazer as suas próprias concupiscências da carne e abandonar a palavra de Deus. Mas se nós abandonar a palavra de Deus, nós não herdaremos o reino dos céus. O hino que cantou aqui, né? Que pregador pega a flor, pega a rosa, mas pega os espinhos também. O evangelho não é esse evangelho fácil que as pessoas estão apresentando. Nunca foi e nunca vai ser. O evangelho é um evangelho de sacrifício, de entrega, de largar os nossos próprios interesses por amor a Cristo. Era assim os homens do passado. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, mas hoje as pessoas têm mudado o evangelho, têm mudado o rumo da pregação da palavra de Deus, têm desviado a atenção para outros lados, que não é os ensinamentos de Jesus. Eu não sei aonde que as pessoas arrumam esse evangelho, eu não sei de onde que eles estão vendo. Eu falei para minha esposa por dia, eu acho que eu estou lendo a Bíblia errada, ou eu estou entendendo errado, porque o evangelho fala de luta, de perseguição, de guerra no mundo espiritual contra Satanás, mas eles estão pregando um evangelho só de vitória. A vitória é nossa por nós estar unidos com Cristo Jesus, mas a luta
Não tem como ter vitória sem luta, irmãos. Não tem como ter vitória sem luta. O próprio Jesus falou que por causa de nós ser seguidor deles, ia querer nos matar, ia nos perseguir, ia nos caluniar, levantar, ia ter levante contra as nossas vidas. Não porque nós roubamos, não porque nós mexemos com a mulher do outro, não porque a mulher mexeu com o homem do outro, não, porque nós escolhemos Jesus para a nossa vida. E o mundo espiritual se levanta quando você entrega a sua vida para Jesus. Então, irmão, nós precisamos de voltar para a sã doutrina da palavra de Deus, aquilo que está escrito. Nós devemos examinar a Escritura Sagrada. Examinar a Escritura Sagrada. E às vezes tem coisas que estão escritas que é difícil para a gente trazer para a nossa vida. A gente até sabe que aquilo é verdade, a gente até sabe que aquilo é o Evangelho, mas é porque a gente está enraizado naquele mal. E a gente não consegue sair. E a gente vai fazendo de conta que aquilo não está ali. Né? Vai fazendo de conta que aquilo não está ali. Muitas pessoas acreditam que o Satanás não está na terra, que o inferno não existe. O inferno é um símbolo. Jesus pegou uma simbologia do inferno. O inferno não é real, mas acredita no céu. No céu eles acreditam, porque o céu é bom, né? Mas para ir para o céu, irmão, nós precisamos de travar uma batalha aqui nessa terra. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, aonde que tem algumas recomendações aqui para nós da palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, ler e explicar o texto, não inventar. Nós não precisamos de acrescentar, na verdade nós não podemos nem acrescentar, nem tirar nenhuma vírgula, nem um acento dessa palavra. É aquilo que está escrito que nós temos que ler e trazer para nossas vidas, esforçar para nós viver de acordo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. 1 em diante. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Timóteo 4. 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas, irmãos. Porque todo dia está descendo gente à sepultura. E nós também, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho, cada dia que nós vivemos nessa terra, nós chegamos mais perto da morte. E aí? E a nossa vida? Como é que está diante de Deus? Como é que nós estamos tratando as coisas de Deus? Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julga todos os seres humanos, tanto os que estiver vivos como os que estiver mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Convença, procure convencer, repreender, animar e ensinar com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção à sã doutrina, mas seguirão os próprios desejos ou concupiscência e arranjarão para si mesmo mestres que vão dizer o que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a sã doutrina para dar atenção a lendas, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever como servo de Deus. Quando a minha hora já chegou de eu ser crucificado, e já o tempo de deixar esta vida, combati um bom combate, fiz o melhor que pude, guardei a fé, e agora já me espera o prêmio da vitória. Glória a Deus. Paulo, irmãos, ele está falando para Timóteo aqui que o julgamento que vai ter, irmãos,
Vai ser para os vivos e para os mortos. Ninguém vai escapar desse julgamento. Ninguém vai ficar escapo desse julgamento, irmão, que vai ter. E Paulo, ele fala para Timóteo, na presença de Deus e de Cristo, que julga todos os seres humanos, tanto os que estiver vivos como os que estiver mortos, vai passar pelo julgamento. Em Deus, da morte de Caim, até quando Jesus voltar, vai passar pelo julgamento. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. E ele fala da importância de nós anunciar o Evangelho, de nós esforçar para pregar esse Evangelho em tempo ou em fora de tempo, porque é o único meio do homem ser salvo, do homem encontrar salvação. E Paulo está falando isso para Timóteo, porque Timóteo era um obreiro. Timóteo era um obreiro da casa do Senhor, a qual o Senhor tinha colocado para ele no ministério, para que ele pregasse a palavra, para que ele aproveitasse o tempo, porque ia chegar um tempo, no fim dos tempos ia chegar um tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Hoje ainda as pessoas ainda procuram oração, as pessoas ainda gostam de ouvir a palavra de Deus, mas a sã doutrina, quando se trata das doutrinas da palavra de Deus, não quer, porque encontramos muita dificuldade de largar o nosso estilo de vida, de largar os nossos próprios interesses para pegar o interesse da Escritura Sagrada. E aqui nós não estamos tratando de costume, não, é aquilo que está escrito. Aqui tem regra para o homem e tem regra para a mulher. E nós devemos, irmãos, como cristãos, como pessoas que aceitou Jesus, nós devemos examinar a Escritura, porque a nossa manual de regra e fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso manual de regra e fé. Mas as pessoas não querem mais a sã doutrina. Sabe por quê? A sã doutrina é para trazer uma doutrina para nossas vidas. Não a nossa doutrina que nós aprendemos com nossos pais, que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Essa doutrina não serve mais para nossas vidas depois que nós aceitamos Jesus. Agora nós temos que largar os nossos costumes, largar os nossos próprios interesses e pegar a Escritura Sagrada e começar a examinar. Mas nós encontramos muita dificuldade, porque as palavras que nós falávamos já não servem para Cristo. As roupas que nós usávamos já não servem para Cristo. Nem os enfeites não servem para Cristo. Nem os lugares que nós andávamos não servem mais para Cristo. Então nós encontramos muita dificuldade para que nós podemos viver a sã doutrina do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou que seria difícil, que o caminho, a porta é estreita e apertada é o caminho, e são poucos que entram por esse caminho dessa doutrina apertada, que não pode isso, que aquilo também não pode, que você tem que largar isso, que você tem que deixar aqui. Depois, irmãos, que nós aceitamos Jesus, nós não temos vida própria. Jesus é rei. Se você entregou a sua vida para Jesus, acabou a sua decisão. Você não decide mais nada. Que decide na sua vida é Cristo Jesus. Quem é o prefeito dessa cidade? Quem sabe o nome do prefeito dessa cidade? Ângelo, chefe? Ângelo. Se nós vivêssemos num tempo de rei, de reinado, ele seria o rei de Viçosa. É Raimundo por enquanto, né? Ele quer que ser agora. Amém. Mas se nós vivêssemos no tempo de reinado, Raimundo era o rei de Viçosa. E se ele decretasse que Elisângela tinha que chegar 4 horas da manhã, ela tinha que chegar, porque ele é rei. Ele não ia falar: se você quiser, se você puder, não, você vai. Nem aqui ele ia vir, ele ia mandar um soldado dele para vir aqui e decretar, e se você não fosse, a sua cabeça podia rolar. É assim. Jesus é rei. Como nós entendemos quem é Jesus, irmão? Jesus ordenou para aqueles discípulos para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a ordem. Isso não é se quiser. Ele não falou: se vocês quiserem, vocês vão. Não é ordem. Ordem. A sã doutrina é ordem para os cristãos
para aqueles que aceitou Jesus, para aqueles que decidiu morar no céu. É uma ordem para nós. Jesus ele não tá te perguntando se você quer. Se você quer mudar suas vestes. Ele está perguntando se você quer mudar suas palavras, o seu jeito, os seus pensamentos. Ele está perguntando se você quer fazer alguma coisa na obra dele. Se você aceitou ele, é para trabalhar na obra dele. E ele dá todas as ferramentas. Mas a gente precisa nos santificar. Essa doutrina é para santificar o cristão. Para santificar o tanto de cristão endemoniado que tem nas igrejas. É brincadeira. Antigamente não era assim. Porque as igrejas obedeciam a sã doutrina, pregavam a sã doutrina, vivia a sã doutrina. Era oração, irmão. Chegava meia hora antes do culto para orar. Glória a Deus. Oração, santificação. Glória. A santificação, irmão, é do espírito, da alma e do corpo. Agora tem uma teologia aí que fala que Deus não está preocupado com o seu corpo, que Deus só está preocupado só com o seu coração, só com o seu pensamento. Isso é mentira. Isso é conversa de Satanás, irmão. Deus ele criou o nosso corpo para a glória, para a honra dele. Paulo escreveu que seja de comer ou seja de beber, que seja para a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos de voltar para a sã doutrina. Nós que queremos morar no céu, quem quer morar no céu? Então é a doutrina, irmão. É a doutrina. A doutrina que vai te santificar, que vai nos santificar. Essa doutrina que vai nos aproximar de Deus. Essa doutrina que vai nos deixar sensíveis às coisas do Espírito. Quando nós santificamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo bem ajustado, para que no dia que vier o nosso Senhor, Ele não vai demorar, irmão. Os sinais estão acontecendo. Hoje já não fala de doutrina, já não tem doutrina nas igrejas, já abriu as portas para todo tipo de vaidade, já abriu as portas para todo tipo de coisas que antigamente não podia. Será que o nosso Deus mudou? O nosso Cristo mudou? O Evangelho foi rasgado, aquele Evangelho foi abolido, aquele Evangelho a qual os discípulos viveram, a qual Jesus ensinaram, e escreveu outro Evangelho. Mas Pedro, Paulo escreveu que se qualquer pessoa ensinar outro Evangelho, a não ser esse, mesmo que seja eles que pregavam aquela época, ou que sejam os anjos do céu, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. E ele repetiu, por causa da serenidade que ele levou esse assunto, ele falou: repito o que já disse. Se qualquer pessoa, qualquer um, mesmo que seja nós, pregar outro evangelho, a não ser esse que nós ensinamos para vocês em Deus no começo, que seja amaldiçoado. Mas tem outro evangelho pregando aí, evangelho da prosperidade que nunca teve na Bíblia. Deus abençoa sem medida. Com certeza. Deus abençoa tanto bênçãos materiais como bênçãos espirituais. Deus abençoa a nossa saúde. Deus abençoa a nossa casa. Deus abençoa a terra. Deus abençoa tudo. Mas esse evangelho de prosperidade, de troca com Deus não existe. Isso não tem base bíblica. E por que as pessoas que estão na igreja estão caindo nesse embaraço? É por falta de examinar a Escritura Sagrada. O meu povo perece por falta de examinar as Escrituras Sagradas. As pessoas têm tempo para tudo. Tempo para tudo. Nós temos tempo para trabalhar, para almoçar, temos tempo para cuidar da casa e para examinar a Escritura Sagrada. Quem tira um tempo para examinar a Escritura Sagrada? Todos os dias. É todos os dias. Todos os dias, irmão. Não é só o dia que quer, não. Nós comemos todo dia. Todo dia nós tomamos banho, né? Quem toma banho todo dia? Às vezes toma até 4, 5, como 5, 6 vezes por dia, né, Ju? Nós gostamos de comer. Mas Jesus, ele trata essa palavra como pão vivo que desceu do céu. E segundo Jesus, aquele que come desse pão nunca mais terá fome, porque esse pão sacia o que? O nosso corpo. Para saciar o nosso corpo, nós temos que ir na padaria ali, ó, para comprar o pão. Mas para saciar a nossa alma, o nosso espírito, é a palavra de Deus. É o alimento da palavra de Deus.
Por isso que nós somos enganados por falta de examinar a Escritura Sagrada, as doutrinas da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é uma doutrina. Tem doutrina que nós achamos que é mais difícil, porque nós já fomos presos. Às vezes nós estamos presos ainda naquele laço, e para sair é difícil. Mas nós precisamos de criar um relacionamento com Deus, pedir a ajuda do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele já deu a vida por nós, o que mais que Ele não faz por nós, para que nós podemos viver a sã doutrina. Não pensa nós, se nós não viver a sã doutrina que está escrito na palavra de Deus, nós vamos herdar o reino do céu. Tem muitas pessoas que estão achando que vai para o céu, mas se nós não obedecer a palavra de Deus, não vai para o céu. Se Deus despachou seres que estavam lá no céu, porque eles desobedeceram a doutrina do céu, despachou para a terra. E agora Ele vai levar daqui para lá. Lá no céu, irmão, é lugar de comunhão com Deus. Tudo no céu rege de acordo com a vontade de Deus. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós oramos, Pai nosso, que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Porque no céu, irmão, tudo é feito conforme a vontade de Deus. Os anjos que é para adorar, Ele está adorando. Os anjos que é para guardar, Ele está guardando. Os anciões estão prostando e estão adorando. Está tudo de acordo. Os únicos rebeldes que tinha lá, os anjos caídos, que foi mandado para a terra. Eles foram mandados para a terra. E uma das missões deles é nos enganar acerca da doutrina de Deus. Que Deus só quer só o seu coração. Que Deus não vai deixar você de fora só por causa disso, só por causa daquilo. Só porque eu conto uma mentirinha, eu não vou ficar de fora do céu, mas isso é mentira. O amor de Deus, ele anda lado a lado com a justiça. Deus não é como um homem. Deus não é como um homem, porque se o meu filho fazer uma coisa errada, eu vou puxar para o lado dele, é porque ele é meu filho. Não, Deus não. Deus, ele vai enviar pessoas. Se eu tiver em pecado, Deus, por amor de mim, Ele vai enviar pessoas para falar comigo, para me consertar. Conserta. A pluma fica no prumo. Isso é o amor de Deus. Ele nos dá tempo, irmãos. Algumas pessoas vivem 80, 100 anos, 120 anos aqui nessa terra, e vai ouvindo a palavra, e vai fazendo de conta que está tudo certo, vai enganando a si mesmo. Mas no dia que essa carcaça cair, no dia que ficar diante de Deus para o julgamento, não vai ter misericórdia. A misericórdia de Deus dura enquanto nós estamos vivos. E a misericórdia é diferente de dó. Misericórdia não tem nada de dó. Misericórdia é quando a pessoa dá a oportunidade ao outro de saber que está errado e de consertar o erro. Por isso que Deus envia os profetas. Por isso que tem profecia na igreja. As profecias da igreja hoje é só de bênção. E Deus não está mandando falar nada de bênção, mas o homem, porque quer ter a igreja cheia, fala profecia de bênção. O marido está espancando a mulher todo dia. Estou vendo uma chave de carro descendo para você. Pega aí, ó, abre a mão, segura aí, ó. É assim. Eu também sei fazer isso. Eu só não faço porque eu sei da consequência. Consequência. Se Deus não mandou falar nada, fecha a boquinha e fica quietinho, fique em paz. Não vai inventar moda, falar as coisas da sua conta, não, porque não vai dar certo. A consequência é dura. Nós não podemos acrescentar, nem tirar nenhuma vírgula, nem um tio dessa palavra. É aquilo que está aqui. Aquilo que está aqui. Então aqui, Paulo orienta Timóteo que vai chegar o tempo que a sã doutrina vai ser rejeitada. Porque cada um ia escolher. Se eu gosto de falar mentira, eu vou pôr a igreja onde que eles falam mentira e me aceitam lá por mentira. Aí eu conto umas mentirinhas lá e eles me aceitam. Se eu gosto de bater na minha esposa, eu vou procurar uma igreja que eles não vão tocar nesse assunto. Que talvez o pastor bate lá também, ou talvez o pastor de lá bate na esposa também. Aí nós vamos ficar tudo em paz. Aí eu dou o dízimo lá,
aí eu dou oferta lá, aí eu canto, eu prego. Assim, cada um vai procurar os mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, porque eles vão ter comichão de ouvir. Vai ter impedimento nos ouvidos para a sã doutrina. A sã doutrina sempre existiu, irmão. Sempre existiu a sã doutrina desde o começo da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas a sã doutrina está sendo rejeitada, é porque está se cumprindo. Está se cumprindo a Escritura Sagrada. Será que nós aceitamos a sã doutrina da palavra de Deus? Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Colocar em prática. Que ouvir é mais fácil, né? Colocar em prática não é tão fácil. Quando mexe na nossa ferida, a gente, né? A carne sai, a carne quer pular para fora. A palavra de Deus é para confrontar, para corrigir, para instruir, para ensinar a palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, o Evangelho que está sendo pregado hoje, eu não sei de onde que esses pessoal arrumam esse Evangelho. Porque Tiago escreveu: vocês, quando for perseguidos, fiquem felizes. Perseguição, aflição, uma luta. Aí o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o principado e potestade das trevas, são contra demônios, hierarquias de demônios. E as pessoas da sua agora é só vitória, e às vezes nem está firmado na rocha. Aí Jesus falando que o homem que ouve os meus ensinamentos e a pratica é comparado com um homem sábio. Praticar o Evangelho. Nós devemos praticar o Evangelho. Nós que já estamos aqui na igreja, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância do homem. Tem alguém que é ignorante aqui acerca da palavra de Deus? Então a chapa já esquentou mais para nós. Nós já não temos desculpa. Nós ouvimos a palavra, eu estou ouvindo a palavra há 10 anos. E comecei a pregar também. Tem pessoas que querem 20, outros 30, outros 40, outros 5, outros 6. Nós estamos ouvindo. E essa palavra, toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, ela traz uma responsabilidade para nós. E aí nós temos o direito de escolher. Ou nós vivemos de acordo com ela, ou nós vivemos do nosso jeito. Mas aí, se nós vivemos do nosso jeito, nós estamos por nossa conta, por nosso risco. Jesus, ele não tem nada a ver com nós. Agora, se nós viver a palavra, se nós viver de acordo com a palavra de Deus, ele assume toda a responsabilidade com a sua vida e com a minha vida. Ele é responsável por nós. Ele é responsável. Se caluniar de você, ele vai ser. Se te perseguir, ele vai te proteger. É assim que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. O Saulo que era um perseguidor implacável da igreja. Mas Jesus tinha comprado aquela igreja. E os homens eram fiéis. Eles estavam na sã doutrina da palavra de Deus. E lá vai Saulo na cidade de Damasco. Pega que não pega, pega que não pega. E no meio do caminho, antes dele entrar na cidade, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, porque tu me persegue. E Saulo podia ter falado: eu não sei quem tu és, eu nunca te vi, eu não estou perseguindo você, eu não estou perseguindo o Senhor. Quem é o Senhor? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo, quem está falando? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Mas Saulo não entendeu nada. Saulo nunca tinha visto Jesus. Saulo nunca estava perseguindo Jesus. Aí Jesus: essa igreja é minha. Eu sou responsável por essa igreja. Sou responsável por essa igreja. Essa igreja foi comprada a preço de sangue. Essa igreja obedece a sã doutrina, obedece a minha palavra. Eu sou responsável por essa igreja. Quem é a igreja de Deus é? Quem é a igreja de Cristo é? Jesus é responsável pela sua vida. Você pode estar assim, ó. Você pode estar pensando que você não vai conseguir. Mas Jesus, ele nunca tirou o olho de você. Ele é responsável por você. Então, no dia que você
recebeu Ele como seu Senhor, suficiente, Salvador e Libertador da sua vida e da sua alma, Ele é responsável por você. Mas você precisa ser um servo fiel, um servo leal à sã doutrina dele. Nós precisamos ser leal ao nosso Senhor. Jesus, ele fala assim que o servo fiel e inteligente é que o Senhor coloca para tomar conta da sua casa. Eita, glória, hein? Jesus, ele tem muitas casas aí que estão abandonadas, tem muitas casas que estão caindo, tem muitas casas que estão quase caindo, ó, que está quase derrubadas. Ele quer restaurar elas. E ele escolhe o servo fiel e inteligente. E o servo fiel e inteligente é aquilo que faz o que o patrão ordenou a fazer. Se você assumiu o ministério, se você tem um chamado, se você já foi consagrado, ou se Jesus falou com você de uma obra, faça. Seja um servo fiel e inteligente. Porque se o servo for infiel, ele pensará assim: o meu Senhor está demorando muito para voltar. E começar a fazer as coisas do jeito dele, a bater nos outros servos, a largar o serviço, a comer a comida dos outros servos, a beber com os outros servos. E o Senhor chegar na hora que aquele servo menos espera e pegar ele fora da posição. O Senhor dirá: amarra a mão e o pé dele e lança para fora na escuridão, aonde vai ter choro e ranger de dentro. Por isso que eu falei, cada vez que eu pego a palavra ou em casa ou na igreja, é uma honra muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos aqui para contar história, nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser pregada a tempo e fora de tempo, porque a palavra da verdade é que traz arrependimento do coração do homem, que traz a verdade, a luz da verdade do Evangelho. Não adianta eu subir aqui e ficar contando história para vocês, não. Não adianta o pastor Hélio, o pastor Coíba ou Elisângela, qualquer um subir aqui e ficar contando historinha. O Evangelho. Jesus deu uma ordem clara: ide para todo mundo pregar o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho é feito de doutrina. O Evangelho é feito de promessa. De promessa. Aliança, promessa. Quando nós obedecemos a sã doutrina, nós entramos na promessa. Nós vivemos a promessa. Apesar a saber que as promessas daqui, quando nós estivermos aqui, não é comparável com a promessa do céu. Mas primeiro nós precisamos de cumprir o nosso trabalho aqui. Ninguém recebe um salário antes de trabalhar. A pessoa vai 30 dias no trabalho, para no final do mês receber o salário. Nós precisamos de obedecer a palavra primeiro, para depois nós termos o privilégio de viver as promessas, de viver as promessas de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas chegam na igreja, começam caminhando até bem, mas por causa da dificuldade da sã doutrina, desanima. Mas não tem jeito. E nós precisamos de trazer uma palavra para cada tipo de pessoa. Essa palavra eu estou pegando aqui porque nós já somos calejados na palavra de Deus, né? A sã doutrina, irmão, tem que ser pregada para crente que já é batizado, já tem ano, já tem 2 anos na igreja, já precisa de mudar alguma coisa. Isso é para nós que somos pastor, é para nós que somos obreiros. Essa palavra é para nós, porque a gente vai acomodando, a gente vai ficando acomodado, a gente vai acomodando e o Satanás, ele não dorme. No lugar que você trabalha, tem pessoas lá que não prezam pela sã doutrina. Ó, comichão de ouvir, começa a ouvir uma historinha hoje, ouvir outra historinha amanhã, e vai se corrompendo. Mas por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: insista na pregação da sã doutrina. Glória a Deus. Pregue a sã doutrina em tempo ou fora de tempo. Porque vai chegar um tempo, irmão, esse tempo já está chegando. Esse tempo já está chegando, as pessoas já não estão suportando. As pessoas estão procurando igreja de porta larga. Tem muita igreja que é de porta larga. Tem muita igreja que aceita qualquer coisa de porta larga.
Nós temos andado por muitos lados, nós temos ido em muitas casas fazer visita. Tem pessoas que é da igreja, eu pergunto, quantos anos você está na igreja? Aí eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos. As palavras da pessoa não é a palavra de Cristo. Você não ouve a pessoa dar um glória a Deus, um aleluias. É só palavra de morte, só palavra ruim, só palavra de violência. E eu não sei o que esses pastores estão pregando aí. Eu não sei se é os pastores que não estão pregando, porque as igrejas estão de porta larga, ou se é as pessoas que são duras de coração. Porque na igreja de Apocalipse, 7 igrejas, uma igreja tinha um espírito de Jezabel, uma igreja tinha um espírito de Jezabel, outra igreja tinha um espírito de Balaão, outra tinha a sinagoga do diabo. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque são homens duros, são mulheres duras de coração para a sã doutrina, que não obedecem a sã doutrina. Mas Deus, ali por amor, Cristo, Ele repreendeu aqueles que não estavam de acordo com a palavra, para que eles arrependessem enquanto era tempo. Glória a Deus. Arrependa. João Batista veio pregando: arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Jesus: arrepender dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Pedro: arrepender dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Mas agora tem que parar de pregar sobre o arrependimento, do conserto, do perdão, do amor ao próximo. Essas palavras que estão na Bíblia, essas palavras que Jesus ele preza, de amor ao próximo, da caridade. A caridade, irmão, a caridade, a igreja tem que fazer caridade. E como é que a igreja vai fazer caridade, sendo que não entra contribuição para fazer caridade? Eu e minha esposa, eu falo eu para minha esposa, mas é porque nós fazemos muitas visitas. A gente chega na casa das pessoas, que às vezes as pessoas têm 4, 3 meninos, não tem arroz para comer. Como é que a gente vai pegar do amor de Cristo, falar que Cristo nos abençoou, e vamos embora e vamos largar aquelas pessoas na mesma situação, com fome? Sendo que a palavra de Deus fala que é para nós ajudar os necessitados. Glória a Deus. Ajudar os necessitados. Tem muitos pastores que não pegam ali em casa, sabe por quê? Eles querem só que leva para a igreja. Eles querem só que leva para a igreja, porque chega lá, vamos fazer um voto disso, fazer um voto daquilo, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo. E às vezes as pessoas que estão na igreja, às vezes no popular, estão matando cachorro aqui. Tira porque é enganado, porque não examina a escritura sagrada. Tira da conta da luz, tira da conta da água e dá. E os meninos estão passando necessidade dentro de casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus nos abençoa para nós abençoar. Deus abençoa nós para nós abençoar. Irmãos, eu estou falando isso porque eu sofri na pele. Eu fiquei uns 8 meses lá em casa sem luz, passando fome. Não tinha comida na lata não, tinha nada na lata não. Deus me sustentou com chuchu. Com chuchu lá em casa, nasceu um pé de chuchu lá. Agora eu descobri que minha irmã plantou ele lá. E eu estava doido para cortar ele com enxada, porque a minha irmã estava apanhando chuchu lá. O Satanás colocou na minha cabeça que era para mim cortar aquele pé de chuchu, que minhas irmãs estavam apanhando chuchu lá. Eu tinha uma raiva das minhas irmãs, irmão. Nem eu não, Satanás colocava aquilo em mim. E eu fui com a enxada um dia. Falei, hoje eu corto aquele pé de chuchu. Estava na porta da cozinha, e a porta da cozinha lá em casa ligava as 3 casas. As 3 casas davam saída na minha casa, dava na casa das irmãs. Falei, hoje eu corto esse pé de chuchu como mostra ela. Mas algo tocou no meu coração. Eu creio que é Deus, irmão. Eu não era cristão, não. Eu bebia uma cachaça violenta, usava droga e ficava um bocado de violento. Algo falou: você vai cortar o seu chuchu? As suas irmãs têm comida para comer. Irmão, mas nasceu o nó, veio até aqui na minha garganta, aquele ódio, mas eu não pude cortar o pé de chuchu. É Deus que cuidou de mim com chuchu, para mim não morrer. Nenhum cristão foi lá em casa me visitar. Eu acho que no bairro lá tem muitos cristãos. Não foi lá em casa me visitar. Ninguém foi lá pegar a palavra para mim. Não foi nem levar uma cesta básica. O dia que uma mulher entrou lá em casa, que eu achei que ela ia levar uma cesta básica para mim, ela veio com conversa de clínica para mim. Eu vou internar você. Falei, ai. Pensei que ela ia me dar uma cesta básica.
Pensei que me dá um dinheiro para me continuar usando droga. E ela veio falar comigo de internação. Meu coração fechou na hora. Mas ela estava certa. Essa mulher, ela é uma católica. Ela me ajudou muito. Me levou para fazer o exame antes do internar, pagou meu exame. Chegou lá no laboratório, ela falou comigo: ô meu filho, eu esqueci de tomar meu remédio da pressão. Eram umas 6h30 da manhã. Esqueci de tomar meu remédio da pressão. Se eu te deixar você aqui, você não vai fugir, não? E eu pensei: fugir para onde? Política atrás de mim, intimação do fórum atrás de mim, querendo me prender. Comunhão com minha família eu não tinha. Crédito dentro de uma pinga, dentro do cigarro. Comida lá em casa não tinha. Luz não tinha. Eu fugi para onde? O Senhor me cercou, irmão. O Senhor me encurralou para fazer uma obra na minha vida. Mas agora, irmão, nós precisamos de pregar essa doutrina. Nós precisamos de visitar pessoas, irmão. Isso é uma aderência de Jesus para nós irmos para todo mundo pregando o Evangelho. A toda criatura. Nós precisamos de arrumar um tempo para nós obedecer à ordenança de Cristo, irmão. Pregar aqui é muito bom, irmão. Pregar aqui é muito fácil. E ainda as famílias estão sedentas. As famílias ainda estão aceitando a palavra de Deus. Por isso que nós temos que aproveitar, porque vai chegar um tempo, irmão. Vai chegar um tempo que você não vai poder andar com a Bíblia dessa na mão. Não vai poder dar glória a Deus. Aleluia. As pessoas não vão suportar mais a palavra de Deus. Ainda muitas pessoas ainda aceitam a palavra de Deus. Muitas pessoas pedem oração. Muitas pessoas ainda creem em Deus. Muitas pessoas ainda estão confiando em Deus. Mas vai chegar um tempo que tudo que é sagrado vai ser rejeitado. Então nós precisamos de voltar para essa doutrina. E se vocês, talvez a gente tenha dificuldade de acreditar no pastor, aqui isso não existe, começa a ler a Bíblia. Começa a orar a Deus. Começa a fazer pergunta a Deus. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que Ele se preocupa com nós de uma tal maneira, que nos ama de tal maneira que Ele fala. Ele nos orienta, Ele fala através de sonho. Ele fala com você também. Um dia, irmão, eu estava deitado no meu sofá lá. Eu era um crente. Eu estava começando na minha caminhada. Eu era um crente que eu não ligava com esse negócio de andar de calça, andar de bermuda, andar de camiseta. Eu gostava de mostrar meus braços, né? Eu não estava gordinho assim. Minha esposa que deixou gordinho assim, que era bonzinha lá, eu fiquei gordinho. Mas eu era fininho, né? Eu falei: agora eu estou procurando a minha esposa. Agora eu fui na loja Paulistão de Rosa aqui, comprei umas camisetas apertadinhas, já era crente já. Comprei umas camisetas apertadinhas, comprei uma bermudinha e falei: eita, agora eu calço um sapato, um tênis, uma meia baixinha e vou procurar a minha esposa. Comprei uma semana, na outra semana eu estou deitado no sofá lá em casa, de tarde, o sol estava bonito, e eu alegre, com um pouco o Espírito Santo veio e falou comigo: meu filho, do jeito que nós chegamos até aqui, daqui para frente, não dá para continuar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para o céu. E falou de novo: do jeito que nós veio até aqui, a partir do ano que vem, não dá para continuar. Precisa mais de santificação. Falou: bermuda, camiseta, não. Eu falei: Jesus, agora que eu comprei umas bermudinhas, o que eu vou fazer com a bermuda? E na hora que chegar o calor, entrou muito desconforto na cabeça. Como é que eu vou usar sua calça? E na hora que chega o calor, e fulano vai rir de mim, ciclano vai falar, e como é que eu vou fazer? E eu fui resistir. Toda vez que eu ia vestir, pegar a roupa no guarda-roupa, eu lembrava. Aquilo me incomodava. E um dia eu desci para a rua para pagar umas contas de luz. Tem uma igreja Deus é Amor, na avenida, lá perto na avenida do Patrimônio. E lá vai eu descendo, de bicicleta. E uma irmã Guiana, ela me chamou: ô irmão, foi Deus mesmo que fez você passar aqui agora. Eu falei: ih, meu Deus. Quando a pessoa fala que é Deus mesmo, eu fico com medo, né? Eu treino tudo, eu não sei o que vem, né? E aí eu falei: o que foi, André? Ela falou: não, irmão, é porque eu vim para limpar a igreja e havia um irmão comigo. Mas aconteceu um imprevisto, não deu para ela vir. Agora eu estou com um problema que eu não aguento pegar esse monte de cadeira para me colocar lá em cima do altar para me limpar. Eu falei: isso é fácil. Eita, se fosse sair, você tinha que falar comigo para ver. Não precisava fazer eu tomar um susto desse. Peguei as cadeiras, coloquei lá e falei: é só isso? Ela falou:
É só. Vou virar nas costas e vou sair. Ela falou, irmão, eu posso falar uma coisa? Você não vai brigar comigo, não? Eu falei, é tão ruim assim? Ela falou, depende do jeito que você vai entender. Eu falei, pode falar. Ela falou, o Espírito Santo mandou falar para você que não é para você vestir nem essa camiseta e nem essa bermuda, não. Que você é o templo e morada do Espírito Santo. Aí eu olhei para ela, dei uma risadinha. Ela olhou para mim. E ela falou, por que você está rindo? Eu falei, não, porque já tinha me falado. Mas eu fiquei feliz. Na mesma hora eu comprei uma calça dessa tectel, dessa fininha. Mas o confronto estava na minha mente. Como é que eu vou fazer? Fulano vai rir de mim, ciclano vai rir de mim. E quando eu comecei a usar calça, as pessoas começaram a rir de mim. Tem um amigo meu que começou a falar agora da Assembleia. Assembleiano, o seu pastor não deixa você usar a bermuda, mas não, o que aconteceu? Eu falei, não, isso é uma decisão, isso é entre eu e Deus. Não foi o pastor que falou, foi o pastor que me chamou para essa obra, que me chamou para a salvação. Por isso que eu falo, irmão, Deus ele fala, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E cada um de nós precisa de ter uma santificação, uma comunhão com Deus, de acordo com a obra que Deus vai fazer na sua vida. Mas a santificação é para todos. A doutrina é para todos. Todos que querem morar no céu, irmão, tem que viver da doutrina da palavra. Ô pastor, então, mas eu não posso ir para a praia de calça comprida, de blusa ou de... Mas ô irmão, praia não é lugar para cristão não, irmão. Praia não é lugar para cristão não. Eu nem nadar, eu não sei. Praia não é lugar para cristão não, irmão. Praia você vai ver todo. Mesmo que você for de calça lá, mesmo que você for como cristão, os seus olhos, licença dos olhos. Você vai ver coisas lá que vai te atrapalhar a sua caminhada. Você vai ver coisas lá que vai atrapalhar a sua caminhada, que vai entrar dentro da sua mente, que vai ficar aqui dentro da sua mente há muito tempo. Ó. Mas quem é fraco, que não aguenta olhar para uma mulher, começar a fazer coisas erradas. Pois é. Essas pessoas aí sim, elas. Eu não, se eu passo, eu respeito, mas eu nem, às vezes, não. Pois é. Tá ali, né? Pois é, irmão. Pois é, mas Davi era fraco. Davi era fraco. Sansão era fraco. Davi era fraco. São homens, irmãos, que venceu batalha. São homens que venceu batalha por licença dos olhos. A Eva só comeu aquele fruto é porque ela ficou lá perto, aonde ela não era para estar. Quando a gente está fora do lugar, a gente dá lugar para Satanás. Se eu não bebo mais, o que eu vou ficar sentado no boteco? Se eu não fumo, o que eu vou fazer no boteco? O que eu vou fazer no pão de droga lá? Sendo que eu parei de usar droga, que Jesus já me tirou de lá, eu vou voltar lá para quê? Por que eu vou ficar sentado na roda esclarecedor? Para quê? Eu tenho que estar, o meu lugar é onde está pregando a palavra, aonde está falando, onde está cantando hino, aonde tem oração, onde tem comunhão com Deus. Para mim me guardar. Sabe por que, pastor? Eu moro junto com minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vamos passar por ela vai. Então, irmãos, a mensagem é essa, irmão. Nós devemos voltar para a sã doutrina da palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, voltar para aquilo que está escrito, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Vamos orar, né? Vamos orar pela família do pastor Hélio também, né? Que perdeu o pai, né? Em nome de Jesus. Nós sabemos que ele agora está na mão de Deus, mas a família, né? Nós temos que orar pela família. E nós, irmãos, nós temos que ver a nossa maneira de viver, porque assim como a gente todo dia, nós estamos no caminho também, né? Então, nós estamos na fila. Vamos ficar de pé para nós. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Pai querido, em nome de Jesus, crie em nós um coração obediente à Tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco através de sonho, a respeito da sã doutrina. O Senhor conhece as nossas dificuldades. Cada um de nós encontramos dificuldade em obedecer a Tua palavra, porque não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor, Pai querido, conhece as nossas dificuldades.
Fala com cada um, ó Pai querido, de forma, Pai querido, que cada um precisa. E de acordo com o projeto, com o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos o leve segurança para o nosso lado. Nós apresentamos a família do pastor Hélio ao Senhor. Só guarde o coração deles. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traz o consolo. Em nome de Jesus. A cada um deles. E assim nós oramos pelos enfermos. Nós oramos pelos presos. Nós apresentamos o Senhor. Em nome de Jesus. E nós dissemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Mauro falando aqui, irmão. Eu me lembrei a vez que eu coloquei uma cadeira aqui na frente, perguntei aos irmãos, quem tem para sentar nessa cadeira? Só veio a lata que sentou naquela cadeira. Então, irmão, tem muita bênção para isso desse ano, muito. Vocês têm coragem de vir aqui no microfone e falar, Senhor, a partir de hoje, eu vou estar na tua presença. Qual tem coragem de falar? Qual tem coragem de falar? Essa palavra que você falou? Senhor, a partir de agora eu estou só na tua presença. Eu tenho. Glória a Deus. Santo. A partir de hoje. Oh, Deus, chega. Senhor, a partir de hoje eu estou em tua presença. Glória a Deus. Ele vai receber tudo que ele quer. Quem quer mais? Quem tem coragem? Glórias a Deus. E outra coisa, Deus me fala que a sua bênção de perto. Só vai ter que se orar mais um pouco, tá? Ele já está te olhando, tá? Glória. Senhor, a partir de hoje eu estou só na tua presença. Senhor, a partir de hoje eu estou só na tua presença. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz isso. Vou ter medo de conversando. Eu já fiz isso aqui. Hoje eu tenho até que conversar, conforme você já conversa, eu até saio para não falar, porque coisas. O Senhor entregou a vida completamente para Jesus. Ó, tudo vai mudar. Quem tem coragem mais? Tem alguém? Ninguém mais? Hein? Ô, irmão, você sabe o que é difícil? É difícil. Jesus falou, chegará a mim e eu chegarei a vós. Mas ele falou que fez tudo o que quiser, né, Marcos? Nós não recebemos porque ele não chega aí, nós estamos passando de longe dele. Chame para almoçar na sua casa essa semana, irmão. Chame Jesus para almoçar lá. Ele vai. De repente se chamar Jesus, ó, vem na minha casa almoçar comigo. Vamos fazer isso amanhã no almoço? Amanhã no almoço, vamos chamar Jesus para almoçar com nós, vamos. Todo mundo levanta a mão, criança. Chama Jesus para almoçar com você amanhã lá. Ele vai, irmão. Ele vai almoçar com você lá na sua casa. Ou que não vai. Quando a Sofia cantou aquele hino aqui, quando Deus me deu a visão do céu, e eu vi tanta coisa bonita no céu, que era muita maravilha mesmo, eu falei, Senhor, eu não quero mais, Senhor, não quero voltar mais não, eu quero ficar aqui. Eu não tenho mais emoção, não quero voltar mais. Ele falou, você tem que voltar. Eu falei, não quero não, aqui tá muito bonito, eu quero ficar aqui. O céu é muito bonito. Pastor Mauro Júnior vai dar bênção com o Irmãos, que nem eu estava falando dos outros cultos, tem uma caixa aqui que é de doação, tem roupa para doar. Os irmãos que não tiver roupa, que não usa mais, traz, por quê? A gente vai fazer uns trabalhos na rua, né? É o desejo do nosso coração, da minha irmã, do meu desejo, do meu pai. E em Viçosa, irmão, já está tendo muito moradores de rua. É muito triste, porque essa cidade não tinha, né?
E agora está tendo muitos moradores de rua. Esses dias eu vi um senhor já de idade, uma senhora de idade, deitada, sem, assim, em tempo meio chuvoso, sabe? Sem cobertor. E eu só não voltei em casa porque eu estava indo para o trabalho. Era muito cedo, né? 5 da manhã. Eu não voltei para levar o cobertor, por quê? Por causa senão eu ia chegar tarde lá. Então, a gente está deixando essa caixa aqui. Se os irmãos souberem quem está precisando de roupa, os irmãos falam com nós, comunicam com a gente. Né, irmão? O pouco que a gente tem, a gente pode ajudar. Né? E nós vamos tentar fazer esse trabalho na rua junto com essas pessoas, tá bom? Deus possa abençoar cada um. Glória a Deus. Meu irmão, vai dar a bênção apostólica, mas sabe que a bênção vai chegar sobre você. Pede o dom de visão, que você vai sair pé, tá? Clama a Deus e pede o dom de visão. Glória a Deus, irmão. Vamos ficar de pé para nós. Glória a Deus. Benção, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dissemos amém. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Amém. Glória a Deus. Tem um bebezinho aqui. Ô papai. Glória a Deus.